Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knipe e vamos falar de Jorge Sampaoli, né? Porque tá na hora de falar a verdade. Este é um treinador muito superestimado, né? Porque no final das contas o Atlético Mineiro não vai ganhar este Campeonato Brasileiro por incompetência dele. Incompetência mesmo. Não vou ficar aqui tentando elogiar às vezes, porque o time joga bonito, joga pra frente. No final das contas, o Atlético Mineiro, sendo o único time da parte de cima da tabela que teve todo o Brasileirão dedicado apenas a essa competição, tipo assim, não estava em Copa do Brasil, não estava em Libertadores, não estava em Sul-Americana, estava só dedicado apenas ao Brasileirão, está apenas na quarta posição. E olha que teve carta branca para receber um monte de reforços, contratou o Vargas, contratou o Zarate, contratou um monte de gente, teve tudo, todas as condições para dar ao São Paulo para ele ser campeão brasileiro e no final ele não é campeão brasileiro. Na verdade, até não tem nem vaga garantida entre os 4 primeiros colocados, ou seja, nem sabe se o Atlético vai estar em vaga direta para a Libertadores, o que é uma vergonha pela situação que está o Campeonato Brasileiro, porque na situação que está atualmente, era a melhor chance possível para o Atlético vencer esse campeonato. É só ver o São Paulo agora na fase ruim, é só ver que o líder do campeonato atualmente tem um elenco inferior, que é o Internacional, é só ver que o Flamengo deu uma regressão enorme, e o fato que o Atlético tinha todo o calendário disponível só para o Brasileirão, e no momento está apenas na quarta posição. Isso é muito decepcionante e tem muito dedo do Sampaoli nisso, porque o Atlético foi um time que tropeçou muito mais do que os seus adversários e tropeçou em jogos muito bobos. E no final das contas acaba pagando o pato por isso. E hoje foi mais uma amostra de como o Sampaoli não consegue mudar a sua receita. E é um treinador que é teimoso, não aceita às vezes mudar alguma estratégia, não aceita usar jogadores porque ele fica cismado. No final das contas hoje fez falta talvez um Otero que finalizasse bem de fora da área, já que estava difícil entrar dentro da área. Fez falta um Casares que tem um passe de qualidade, porque assim, o jogador com o melhor passe do Atlético é o Savarino, mas ele é um ponta, tem que ter um meia também armando o jogo, não pode depender dos pontas para ter a criatividade do jogo apenas. Nem sempre a bola está chegando neles com eficiência, os jogadores às vezes estão muito na lateral do campo, então isso, você precisa de gente criativa no meio do campo. E o São Paulo dispensou 2 jogadores que seriam muito úteis, para no final não contratar quase ninguém ao mesmo nível ali no lugar. E também faz contratações ridículas, como é a do Mariano, né? Um lateral quase nem está sendo utilizado direito. É um jogador que está no banco para o Guga, que é um jogador que na minha opinião já é limitado. E ainda teve ideias ridículas de tentar contratar Thiago Neves e de tentar contratar Alexandre Pato, que foi negado porque o Alexandre Gastos achou que seria um mau negócio. Então assim, a verdade é essa. No final das contas, é um treinador que tem um péssimo planejamento para contratar. Eu acho que ele contrata muito mal. Tenho certeza que ele contrata mal. É um treinador que não muda suas táticas, fica insistindo na velha receita. E no final se torna uma presa fácil para treinadores que entendem isso, né? Então é só ver que o Paulo Autuori com o Atlético Paranaense venceu o Atlético, o Botafogo venceu o Atlético, o Wander Cebola venceu o Atlético com o Palmeiras, o Mano Menezes venceu o Atlético com o Bahia. Os treinadores que eu estou citando aqui, alguns deles são treinadores ditos da velha guarda. Podem ser ultrapassados, mas não são idiotas. Eles sabem exatamente o que tem que fazer quando sabem o que esperar do seu adversário. No final das contas, é o Atlético que tinha todo o calendário disponível, não tem desculpa para estar um pouco desorganizado, porque tem mais tempo para treinar do que qualquer rival, nem tem vaga garantida direta a Libertadores, porque pode ter que jogar as pré-Libertadores. Dificilmente terá se contentar com a classificação da Sul-Americana, porque ainda tem uma vantagem um pouco confortável em relação ao sétimo, oitavo, nono colocados. Mas o fato é que é decepcionante, porque nunca esteve uma condição tão favorável para um time ser campeão brasileiro. O Atlético, assim, teve aquela infelicidade no início da temporada de sair na Copa do Brasil cedo e da Copa Sul-Americana. No final era uma vantagem para o Brasileirão, porque o calendário era muito apertado, e assim, os rivais estariam disputando Libertadores, Copa do Brasil, enquanto você estava totalmente dedicado ao Brasileirão. Tinha tempo para evoluir, tinha tempo para treinar, para o time se ajustar, tinha tempo para contratar reforços e melhorar o time, mas no final das contas é o quê? O Atlético até começou bem, chegou a liderar o Campeonato Brasileiro, mas virou uma montanha-russa e uma montanha-russa que não para. É um time que já faz um tempo que não consegue emplacar 2 vitórias seguidas, porque o Sampaoli toma decisões questionáveis, ele faz escalações, na minha opinião, que também são questionáveis, e em algumas situações, quando tá ganhando até retranca o time, com um cara que toda vez é puxado o saco da mídia, que só busca o gol, tudo isso, né? Ele fica assim, romantizando pra caramba o cara. Mas contra o Internacional do Abel Braga, quando fez 2-1, ele retrancou o time, levou um empate. Contra o Renato Portaluppi, na última rodada, na penúltima rodada, ele estava ganhando o jogo, no segundo tempo, jogou o time para trás, tirou o Savarino para colocar o Dylan Borreiro, que tirou um atacante para colocar um meia. Tentou recuar o time. Aconteceu, levou um empate.
Aí contra times que jogam bem no contra-ataque, ele mantinha as linhas altas. Ele não tinha assim preocupação com o contra-ataque adversário. Tomou 3-0 do Palmeiras, tomou 3-1 do Bahia, perdeu de 2-0 para o Atlético Paranaense no jogo atrasado do primeiro turno, perdeu de 2-1 para o Botafogo. Ou seja, todos os jogos assim que os times sabiam explorar os defeitos do Atlético, o Atlético não conseguia reagir porque não havia mudança. Isso porque é uma teimosia do técnico. E é claro também o fato de não usar, cismar de alguns jogadores, não quis usar o Casares, o Otero, tudo isso, somou numa coisa. É um técnico superestimado, porque é tratado como se fosse um gênio, como se fosse um cara muito acima da média. No final das contas não é muito acima da média. Pode ser acima da média, é um pouco acima da média para os treinadores aqui do Brasil, mas no final das contas o Abel Ferreira parece mostrar um técnico mais competente. A gente está vendo assim treinadores aqui no Brasil que estão conseguindo fazer mais do que o São Paulo e com menos. E assim, é um treinador arrogante no final das contas, né? Saiu do Santos com aquela soberba. Ah, sem mim, sem reforços, esse time não vai longe na Libertadores, por isso eu vou sair do Santos. No final o Cuca, sem nenhum reforço, só perdendo até jogadores, perdeu o Sacha, perdeu o Everson, perdeu um monte de jogadores, levou o Santos para a final da Libertadores. E eu digo para você, Sampaoli com reforços não teria levado o Santos à final da Libertadores. Anota, pode, não ia levar. Porque o jogo de hoje é um pouco dessa amostra, porque é um time que tem uma ideia de jogo muito bonitinha, mas no final das contas não é tão eficiente assim. E o Cuca pode não ter a ideia de jogo mais bonita que existe, mas é efetivo e é eficiente. Não à toa, o Santos atropelou o Grêmio, passou por cima do Boca Juniors, porque foi inteligente e sabia exatamente o que tinha que fazer para vencer os jogadores. Ele fez algo que o São Paulo às vezes não faz, análise tática, de tentar analisar o que tem que se fazer contra um certo oponente. Cada partida você tem que analisar um adversário e tentar procurar as falhas. Você não tem que jogar exatamente da mesma maneira. Você tem que mudar um pouquinho, tentar explorar um pouco as falhas dos jogadores. Mas não, o Atlético é um time previsível. Parece que você sabe exatamente o que ele vai fazer. E o Luxemburgo, que não é um técnico idiota, soube aprontar o Vasco de uma maneira muito eficiente que venceu hoje. Até buscou tomar um empate no final, né? Levou os gols no final das contas, mas não, já era um pouco tarde, conseguiu uma vantagem de 3-0. Eu acho que assim, as pessoas têm que parar de endeusar o Sampaoli. E no final das contas ele está recebendo 2,2 milhões de reais por mês para fazer um trabalho que, na minha opinião, é no máximo bom. Não é, ele está recebendo para ser excepcional, ele está recebendo para ser o melhor. E ele não é nenhum dos dois neste momento, ele só é bom. Porque no final ele está fazendo um trabalho que, na minha opinião, é totalmente o que é esperado dele. Um técnico superestimado, cria uma mídia, uma áurea nele, mas no final das contas é isso que ele está entregando. Eu acho que assim, aí vem aquelas desculpas, não, o projeto São Paulo é para o ano que vem. Meu amigo, ano que vem o Atlético não vai ser campeão brasileiro se jogar da mesma forma. Porque assim, se o Atlético Mineiro, se esse ano, você estando fora da Copa do Brasil, fora da Libertadores, o tempo todo dedicado ao Brasileirão, está em quarto lugar, ano que vem não classifica para Libertadores, né? Você acha mesmo que vai crescer? Você acha que a tendência é crescer? Porque a tendência do Atlético está parecendo regressão, que o Atlético parece melhor no primeiro turno do que no segundo. Eu acho assim, eu não entendo esse negócio. Se o Atlético não está ganhando um título agora, quando as condições são favoráveis, como vai ganhar quando as condições estiverem de igual para igual contra outros times? Isso é uma coisa que as pessoas não têm que entender. A tendência não é melhorar para o ano que vem. É uma coisa que as pessoas têm que colocar na cabeça. Isso não é melhorar para o ano que vem. Ano que vem vai ser mais jogos, calendário mais lotado, menos tempo para treinar, jogadores mais cansados. E você acha que isso é uma tendência de melhora? Não. Esse ano era a grande chance. E no final das contas, o Atlético agora está bem distante do Campeonato Brasileiro. Está cada vez mais na mão ou do Internacional ou do Flamengo. E isso é bem decepcionante para um time que prometeu bastante, mas no final não entregou. E eu acho que isso é muito culpa do Jorge Sampaoli. Não culpem o elenco, tinha jogadores bons ali para solucionar alguns problemas e ele dispensou praticamente. Tem jogador de muita qualidade aí que não está sendo muito bem aproveitado. E no final das contas, o Atlético é um time que está devendo bastante. Na minha opinião, Sampaoli é um treinador extremamente superestimado. E o Atlético, acho que tem que seriamente considerar e buscar em um outro técnico. Porque, sinceramente, eu não acho que dá para construir um projeto vitorioso com o Jorge Sampaoli. Ainda mais com o nível do futebol brasileiro crescendo. Porque a gente está vendo mais treinadores estrangeiros aqui, bons treinadores competentes como é o Abel Ferreira. A gente está vendo trabalhos mais consistentes sendo feitos aqui. Então, assim, a tendência não é o futebol brasileiro ficar mais fraco, não. É ficar mais forte. E isso é mais um problema para esse treinador argentino. Então, assim, eu acho que o Atlético poderia considerar até outros nomes para ver se consegue um técnico mais competente para montar esse elenco de forma melhor. Porque o Atlético pode fazer mais do que ele está fazendo até agora nessa temporada. Por esse dia é isso, gente. Dúvidas nos comentários. Deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.